China produz novo coronavírus mutante e aterroriza cientistas. Um artigo científico elaborado por pesquisadores chineses despertou a atenção dos responsáveis pelo bioarquive, um banco de dados encarregado de analisar pré-publicações nas áreas biológicas destinadas a revistas especializadas. O estudo em questão manipulou uma cepa de coronavírus, uma espécie semelhante ao SARS-CoV-2, responsável pela pandemia global de Covid-19 que assolou o mundo nos últimos anos. Os dados divulgados pela equipe chinesa deixaram os especialistas e comunicadores científicos perplexos e apreensivos ao redor do globo, principalmente devido ao potencial catastrófico associado. Os elevados riscos e os benefícios minimizados provenientes de um trabalho dessa natureza geraram inquietação. As pré-análises envolvidas no projeto exibem um notável nível de mutação e infecção, aspectos que por si só deveriam ser suficientemente para interromper qualquer avanço que possa prejudicar e ameaçar bilhões de pessoas. E no vídeo de hoje vou te mostrar os detalhes e os principais riscos dessa produção. Será que teremos um novo vírus ainda pior que o coronavírus em 2024? Qual o impacto que isso pode causar na humanidade caso saia de controle? Fica comigo até o final, que eu vou te esclarecer tudo isso. Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. A nova cepa do coronavírus é uma Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de um surto. Vírus é uma variante do coronavírus. Uma nova variante do vírus. O ano era 2019 e ninguém estava preparado para a reviravolta que a humanidade enfrentaria. As ruas movimentadas de cidades ao redor do globo davam lugar a um silêncio tenso, enquanto o vírus silencioso conhecido como Covid-19 se espalhava rapidamente. Em poucas semanas, os hospitais estavam lotados e cientistas em laboratórios buscavam desvendar a natureza do inimigo invisível. As autoridades de saúde global emitiam alertas, mas a pandemia já havia se instalado. Os governos de todo o mundo foram desafiados a tomar medidas sem precedentes. Líderes tomando decisões difíceis, fronteiras fechadas e lockdowns totais foram intercalados com depoimentos de profissionais de saúde na linha de frente, arriscando suas vidas para salvar outras. O processo foi longo, mas a esperança se renovou à medida que as primeiras doses de vacinas foram administradas. A vida voltou lentamente ao normal, mas as marcas da pandemia permanecem para sempre. E assim, acreditamos que o pior passou. Mas será? Recentemente, pesquisadores chineses divulgaram um novo estudo que está deixando toda a comunidade científica aterrorizada por meio do portal de notícias britânico Daily Mail, que rapidamente ganhou destaque em grandes veículos de comunicação ao redor do mundo. Até o momento, a pesquisa parece estar em estágio inicial, uma vez que os resultados sequer foram oficialmente publicados em revistas científicas renomadas. No entanto, essa situação já suscita preocupação entre a maioria dos especialistas, que temem os potenciais impactos que o estudo pode acarretar, especialmente considerando as condições em que está sendo conduzido. A equipe responsável por esse experimento é composta por aproximadamente 10 profissionais, alguns dos quais têm vínculos com as Forças Armadas do país, conforme relatado pelo portal de notícias. Segundo a matéria veiculada, os pesquisadores realizaram a clonagem de uma cepa pertencente à classe dos coronavírus, que é da mesma família do agente causador da Covid-19. A principal característica dessa classe de patógenos, que inclusive lhe confere sua nomenclatura, é a coroa proteica que forma sua estrutura externa. Essa coroa é responsável pela transmissão do vírus, conectando-se aos receptores das células dos hospedeiros para infectá-las. Normalmente, os coronavírus são associados a doenças respiratórias e, em sua maioria, não costumam provocar mais do que um simples resfriado. No entanto, com as mutações ocorridas nos últimos tempos, seja na natureza ou em laboratório, eles têm se tornado uma preocupação crescente. O experimento em questão foi conduzido em Pequim, onde os cientistas clonaram e induziram mutações em um vírus encontrado em pangolins, conhecido como GXP2V.
Esse mamífero, que possui escamas e é semelhante aos tatus e tamanduás, vive principalmente na Ásia e na África. Sem a interferência humana, não há risco de infectar humanos. A comunidade científica tem questionado a razão de manipular geneticamente um vírus que não representaria ameaça à humanidade em sua forma natural. E a grande pergunta que fica é: se o vírus que afeta esses animais não apresenta riscos para os humanos sem intervenção, por que então provocar mutações em laboratório para torná-lo transmissível? Além da curiosidade científica, há uma inegável preocupação sobre os motivos por trás desse tipo de experimento. A ciência avança diariamente, trazendo melhorias para as nossas vidas por meio de novas tecnologias, desenvolvimento de curas e tratamentos, e ampliando nossos conhecimentos sobre o passado, presente e futuro, além de expandir nossas fronteiras para lugares antes inimagináveis. No entanto, é imperativo que todas as pesquisas, experimentos e investigações científicas sejam estabelecidos com parâmetros e objetivos claros, bem como mecanismos de segurança para proteger os envolvidos. A transparência nos métodos é crucial para garantir a fidelidade dos resultados e a possibilidade de replicação do estudo. Entretanto, nem sempre essa é a situação. Para começar, os objetivos dessa pesquisa em andamento na China não foram divulgados, o que representa o primeiro ponto de alerta. Afinal, sem conhecer os motivos pelos quais o estudo está sendo conduzido, fica impossível responder às perguntas fundamentais: por quê e para quê? Essa falta de transparência dificulta a análise dos riscos associados a esse projeto, especialmente considerando o contexto recente que todos enfrentamos. Além disso, a metodologia empregada pela equipe chinesa é bastante clássica. Eles selecionaram 3 grupos de camundongos, cada um composto por cerca de 4 indivíduos, submetendo-os a diferentes condições. Um dos grupos foi exposto a um novo coronavírus mutante, enquanto o outro recebeu exemplares do vírus que foram inativados. O terceiro grupo não foi exposto a nada, funcionando como grupo controle. No entanto, algo intrigante nesse processo é a escolha de camundongos humanizados, ou seja, geneticamente modificados para se assemelharem fisiologicamente aos humanos. Normalmente, ratos são utilizados em pesquisas devido às suas semelhanças em termos de funcionamento químico do cérebro, mas, em alguns casos, sua composição corporal é alterada para se aproximar ainda mais da dos humanos. Essa modificação visa tornar os resultados das pesquisas mais fidedignos aos efeitos que seriam observados em cobaias humanas. No presente estudo, os camundongos foram preparados para terem pulmões semelhantes aos humanos, que são o principal alvo de infecção dos coronavírus. A intenção dos pesquisadores não é apenas avaliar a taxa de infecção em animais, que não são hospedeiros naturais do vírus, pois, nesse caso, não seria necessário realizar alterações laboratoriais na cepa original. O que eles buscam, de fato, é verificar a taxa de transmissão e infecção em humanos. É nesse ponto que a situação se complica ainda mais. Segundo o artigo pré-escrito que será submetido à publicação, 100% das cobaias expostas ao patógeno modificado sucumbiram em poucos dias, aproximadamente uma semana. Isso significa que, caso essa cepa entre em contato com seres humanos, a taxa de mortalidade pode ser altíssima, possivelmente igual ou superior ao que observamos com a Covid-19. O mecanismo de ação do GXP2V é semelhante ao do SARS-CoV-2, mas parece ser ainda mais aprimorado, adaptado para evoluir para casos graves. Essa constatação levanta sérias preocupações sobre os potenciais impactos negativos desse experimento na saúde humana. Isso ficou evidente nas cobaias que foram expostas ao vírus ativo. A taxa de proliferação dos micro-organismos foi extraordinariamente alta, iniciando nas vias aéreas superiores, como a cavidade nasal, laringe e faringe, e rapidamente se espalhando para as inferiores, como a traqueia, brônquios e pulmões, onde parecia se instalar e se multiplicar com maior facilidade. Esse padrão é comum em agentes causadores de doenças respiratórias, mas as novas variantes baseadas em coronavírus estão se mostrando cada vez mais agressivas. Nesse estudo foi observado que o GXP2V se espalhava não apenas para os pulmões, mas também para os olhos e o cérebro das cobaias. Isso foi identificado como a principal causa da elevada taxa de mortalidade.
Entre os sintomas observados, destacam-se a fadiga, rápida perda de peso e esbranquecimento dos olhos. Durante o monitoramento, verificou-se um aumento assustador da carga viral nos indivíduos contaminados nos primeiros dias. No entanto, por volta do sexto dia, a carga viral nas vias aéreas diminuía consideravelmente, enquanto no cérebro continuava a aumentar. Após essa constatação, as cobaias faleciam após 1 ou 2 dias. Semelhanças desse padrão foram identificadas em análises realizadas com pacientes diagnosticados com Covid-19, especialmente em casos confirmados das últimas variantes. No entanto, apesar de muitas pessoas relatarem problemas neurológicos após a doença, como dificuldade de atenção e perda de memória, isso não parece ter se tornado um fator crítico representando o risco de vida. As complicações associadas à infecção por SARS-CoV-2 estavam relacionadas a outros aspectos. No entanto, o maior receio é que, se algo semelhante ocorrer com a cepa modificada GXP2V, enfrentaremos algo muito mais grave e letal do que experimentamos com a última pandemia. No final do ano passado, documentos divulgados por uma organização sem fins lucrativos dos Estados Unidos revelaram pedidos de financiamento para serviços de inteligência norte-americanos conduzirem pesquisas genéticas em cepas de vírus semelhantes aos responsáveis pela Covid-19. Isso não prova, pelo menos ainda, que o SARS-CoV-2 tenha sido deliberadamente produzido em laboratório e liberado na natureza para infectar pessoas. Contudo, esses documentos indicam que há pesquisas sendo conduzidas integral ou parcialmente por mecanismos clandestinos, buscando burlar as normas de segurança estabelecidas para proteger o andamento desses estudos. Isso provavelmente é feito para reduzir os custos de produção, uma vez que investir em segurança é dispendioso e trabalhoso. Tudo indica que podemos estar à mercê de grandes corporações que, em troca de economias, estão colocando em risco a vida de bilhões de pessoas. Não podemos afirmar que esse seja o caso dessa pesquisa em particular, mas a falta de informações claras levanta suspeitas, especialmente considerando os traumas recentes e os indícios de irresponsabilidade decorrentes da ganância humana. O fato de a China estar em evidência, tanto neste caso quanto na da Covid-19, pode estar relacionado a um possível afrouxamento dos parâmetros de segurança e da fiscalização dos órgãos reguladores. Não necessariamente eles estão conduzindo esses experimentos com objetivos militares ou produção de armas biológicas, mas os riscos de conduzir pesquisas às cegas não devem ser minimizados. Sem um controle adequado, as chances de vazamento e contaminação aumentam de forma alarmante. Caso isso ocorra, será difícil rastrear o agente causador a tempo de tomar medidas preventivas. Esperamos que não seja o caso e que a publicação integral do estudo esclareça essas preocupações. E você, tem alguma ideia do porquê eles podem estar fazendo isso? Então, deixe sua opinião aqui nos comentários. E até o próximo vídeo!